Senhor, pode sentar, queridos. Ao mesmo tempo em que esse louvor, ele é lindo, ele é impactante, ele também é desafiador. Todas as vezes que eu canto essa música, queridos, eu paro e medito: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque cantar da boca para fora essas verdades é fácil, agora vivê-las é difícil. Que o Senhor nos capacite a isso, amém, queridos? Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, começando com o versículo 1. Nós vamos meditar esses 11 versículos e falar um pouco a respeito dessa verdade que nós acabamos de cantar, né? Independente das circunstâncias que nós atravessemos na vida, o Senhor sempre estará conosco. Ele continua sendo Deus, um Deus presente, ativo em nossas vidas. Eu creio nisso, você também? Aleluia. Atos capítulo 23, começando com o verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Olha, atente para essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza, nessa declaração: tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força no meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Pai, nós te agradecemos porque nos momentos difíceis da vida, o Senhor se põe ao nosso lado e nos chama, Senhor, a termos coragem. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Queridos, como vencermos as crises que atravessamos na vida? Como vencermos as crises que atravessamos na vida? A humanidade, irmãos, sem dúvida, vive constantemente em momentos de crise. De tempos em tempos, algumas crises afetam nossas vidas, é ou não é verdade? É inevitável isso. Nos últimos meses, por exemplo, o mundo inteiro
vem atravessando uma crise pandêmica provocada pelo vírus Covid-19 e todas as consequências que essa pandemia está trazendo para nós, não apenas na área da saúde física, mas na saúde mental, na economia, crise nas famílias, e isso aí todo mundo já está sabendo, todo mundo aqui de uma forma ou de outra vivenciou ou está vivenciando crises em decorrência desta pandemia. Então a humanidade vive entre crises. E estas crises, irmãos, trazem sempre momentos de instabilidade, de incertezas. Diante delas, nós, seres humanos, somos levados muitas vezes ao desespero, à descrença, à desconfiança, à desesperanças. Muitos de nós abrimos mão da nossa fé em Deus, porque nos deixamos levar por estas crises que afetam a nossa vida. É verdade. E a vida do apóstolo Paulo é um exemplo de como os cristãos, eu e você, jamais estaremos isentos de enfrentar momentos de crise. Se você fizer uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, da conversão de Paulo até a sua morte, você vai ver que o apóstolo estava entrando e saindo de momentos de crise. Mas, sabedores disso, e olhando o exemplo do apóstolo Paulo, uma certeza nós podemos ter, é que em todos os momentos de crise que ele atravessava, o Senhor Jesus Cristo sempre estava ao lado dele, se fazia presente, e essa presença era tão real, que em algumas vezes se manifestava de forma como essa que nós vemos aqui no versículo 11. O Senhor põe-se ao lado dele. Há uma manifestação da presença de Cristo. E nós vamos ver então como Jesus providencia os livramentos e garante a sobrevivência do apóstolo Paulo em meio às crises que ele enfrentava. E como nós então podemos sobreviver e enfrentar também os momentos de crise que passamos na vida. E em primeiro lugar, eu aprendo aqui no capítulo 23, no verso 1, a seguinte lição: termos uma vida íntegra não nos isenta de passarmos por crises. Coloque isso na sua cabeça. Você ter uma vida íntegra não vai isentar você de passar por crises na vida. O versículo 1 diz: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo estava sendo julgado pelo sinédrio, pelo tribunal dos judeus, por ser considerado um traidor da religião judaica. E esse julgamento era um julgamento injusto. E ele inicia a sua defesa fazendo esta declaração: tenho andado com Deus e com toda a boa consciência, ou seja, com a minha consciência tranquila de que tenho sido íntegro, tenho sido fiel para com o meu Deus. Diante de uma declaração como essa, você para e pensa: então como é que um homem desse, com uma vida dessa, com uma integridade como essa, uma santidade como essa, Deus permite que ele passe por momentos de crise? E aí você olha para você e pensa da mesma forma: eu, Senhor, tenho me esforçado tanto para ser uma crente fiel, para ser um crente fiel. Eu dizimo, eu oferto, eu vou para os cultos de oração, eu vou para os cultos de domingo, eu vou para o meu PG. Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa.
Eu respeito as autoridades, mas Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por esta crise. Aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, e aí você faz a mesma pergunta, como um homem como ele, que tem a ousadia de declarar, que tem uma boa vida, ou seja, a própria consciência não lhe acusa, e nem se ver acusado pelo próprio Deus, está passando por uma crise dessa. É porque, queridos, isso não significa, de forma alguma, ser íntegro e tentar vivermos uma vida que agrada a Deus, isenção de problemas. Jesus nos alertou, no mundo tereis aflição. A nossa consciência é o juiz, é a testemunha interior, que nos aprova quando nós procedemos de forma correta, e nos condena quando agimos de forma errada. A nossa consciência faz isso conosco. Todas as noites, quando você coloca a sua cabecinha no seu travesseiro e faz aquela retrospectiva do seu dia, eu não sei se é só eu, mas talvez você também passe por isso. Acende a luz, né? O sinal vermelho, aí, poxa, eu vacilei nisso aqui, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter me comportado dessa forma. É a consciência. Mas o apóstolo Paulo declara, eu venho agir de boa consciência até o dia de hoje. Mas mesmo assim, ele enfrentava crises. Então coloque isso na sua cabeça. Termos uma vida íntegra não significa que estamos isentos de passarmos por crises. Segunda lição, está no verso 2. Não permita que a crise te cale. Diante da crise, não permita que ela te paralise. O verso 2 nos ensina essa verdade. Olha só, diante disso o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batesse na boca. O sumo sacerdote Ananias aqui personifica a crise que Paulo estava enfrentando. Nas palavras do grande historiador judeu Joséfo, ele diz que Ananias era um homem ousado de temperamento e extremamente insolente. Ele era acusado de ser opressor, ganancioso, violento, defraudador, assassino de adversários políticos. Tudo isso era esse homem, Ananias. E quando Paulo inicia sua defesa, declarando que a consciência dele não o acusava de absolutamente nada, ele manda que esbofeteiem a boca de Paulo. E ele não faz isso por acaso não, queridos. Isso tinha um objetivo muito claro, era humilhar o apóstolo Paulo. Ananias queria humilhar Paulo, pois ele sabia que, bofeteando a sua boca, o seu rosto, de uma forma violenta, faria com que ele silenciasse, porque esse era um costume daquela época. Quando você queria silenciar um orador, você esbofeteava a sua boca, para humilhá-lo diante das pessoas. E não foi por acaso então que Ananias mandou bofetear a boca do apóstolo Paulo, porque ele queria humilhá-lo. É isso aqui que eu aprendo, queridos. As crises que nós enfrentamos não podem nos paralisar, não podem nos calar. Se você tem enfrentado momentos de crise na sua vida, a palavra de Deus te chama esta noite a clamar pelo poder que há no nome do Senhor. O rei Davi nos ensina essa verdade. Salmo 4, verso 1, o rei Davi diz: responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça.
livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Não se cale diante das crises. Não permita que os problemas e as crises te façam perder a fé, a esperança nesse Deus Todo-Poderoso. Clame ao Senhor, e Ele ouvirá a sua oração. Em terceiro lugar, utilize as estratégias corretas para enfrentar as crises. Já lhes disse, desde o primeiro ponto, que é inevitável não enfrentar crises. Sempre as teremos. Basta olhar para a vida do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo como nós podemos enfrentá-la, essas crises. Usar as estratégias corretas, queridos. E no verso 6 ao verso 9, Paulo nos mostra qual foi a sua estratégia. Diz o seguinte: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E ele continua, dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Sabedor que o sinédrio era composto por essas duas alas, de fariseus e saduceus, o apóstolo Paulo então lança essa declaração. Em sua defesa ele diz: estou sendo julgado porque creio na ressurreição dos mortos. Ele não faz isso de propósito não, queridos, porque ele queria criar uma divisão ali no sinédrio. Não! Em primeiro lugar, ele está fazendo uma defesa da sua fé. E porque ele conhecia que havia essa divisão de pensamentos entre os fariseus e os saduceus, ele faz questão de então afirmar isso. Eu creio na ressurreição dos mortos. É por isso que eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí começa a confusão. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Isso me ensina dois princípios. Em primeiro lugar, faça a sua parte. Quando as crises surgirem na sua vida, faça a sua parte. Conheça os motivos dessa crise, da onde ela veio, por que ela veio, como ela se instalou na sua vida. Procure soluções de como poder sair desta crise. Faça a sua parte, foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele conhecia os seus adversários, ele sabia as fraquezas do seu adversário. Então ele lança esta declaração, queridos, porque ele tinha plena consciência que daquele tribunal não iria ser feita uma justiça honesta para com ele. Ele certamente sairia dali e iria ser morto, porque o seu Deus, Cristo Jesus, havia passado por este mesmo tribunal, havia sido bofeteado na boca. Lembra também que Jesus passou por isso, e qual foi o resultado final? Morte e morte de cruz. Então Paulo, sabedor dessa situação, conhecendo bem a crise que ele estava passando, ele faz a parte dele. Isso me ensina para mim e ensina para você também essa lição. Não apenas espere pelo outro, faça a sua parte, porque o Senhor te capacitou de inteligência, de discernimento, de sabedoria. E qual é o segundo princípio? Uma vez que você faz a sua parte, Deus fará a parte dele, inevitavelmente. Deus faz a parte dele. O verso 10 nos diz isso. A discussão tornou-se tão violenta
que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. O Senhor providenciou o socorro para a vida do apóstolo Paulo. Em meio à crise, meus irmãos, uma vez que nós fazemos a nossa parte, porque o Senhor nos dá condições para isso, o Senhor também provê com a parte dele, e aí, meu irmão, não tem como a vitória não ser certa. Não tem. A vitória vem. O Senhor nos honra. Ele vê o teu esforço, Ele vê a sua parte sendo feita, Ele olha para nós e Ele valoriza isso. Acaso não foi isso que Ele disse para Josué? Ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo, mas você tem que ser forte e corajoso e não temer. E aí isso Deus não faz por nós. Entende? Então, meu irmão, nas crises, utilize as estratégias corretas. Conheça da onde vem, por que veio, como ela se instalou e como você pode dar a sua parte, a sua contribuição. E o Senhor, nosso Deus, certamente fará a parte dele. E quando Ele faz a parte dele, aí, meu irmão, é só correr para o abraço. Não é verdade? É, irmãos. E por último, nas crises, o nosso Deus sempre estará ao nosso lado. Aleluia! Glória a Deus! Nós já vimos até aqui que é inevitável não passarmos por crise. Vamos passar, certeza. Mesmo que você tenha uma vida íntegra, ilibada, se esforce para ser o melhor crente, a melhor crente. Mesmo que você cumpra com todas as suas obrigações religiosas, possíveis e imagináveis, mas você vai passar por crise. Não tem como correr disso. E aí, sabendo dessa verdade, eu já lhes disse e vou repetir: não permita que a crise te cale. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Em terceiro lugar, eu lhes disse e eu quero que você grave no seu coração: utilize as estratégias corretas para enfrentar a crise. E agora, deixe essa verdade calar no teu coração. Em nome de Jesus. Nas crises, o nosso Deus sempre estará ao nosso lado. Verso 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Essa é uma maravilhosa frase, irmãos, que descreve o cuidado de Deus pela nossa vida e pela vida do apóstolo Paulo. Ao lermos a história do apóstolo, sentimos de modo inquestionável, cada vez maior, a intensidade do cuidado de Deus para a vida do apóstolo. O Senhor se pôs ao seu lado, através de todos os perigos que ele atravessou na vida. Ele se pôs para salvá-lo, não apenas do perigo, mas acima de tudo para salvá-lo no perigo. O Senhor, nos momentos de crise, estará ao nosso lado. Ele não vai estar apenas no período da crise, mas Ele vai estar na crise ao seu lado. Nós não estaremos sós. É o que a palavra do Senhor me ensina. E nós temos que crer. Nós temos que confiar nessa palavra. O Senhor, pondo-se ao lado do apóstolo Paulo,
Ele está ao teu lado, Ele está ao meu lado. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Na hora da crise, Deus se apresenta junto ao seu filho. Deus se apresenta junto à sua filha. O maior encorajamento que o apóstolo Paulo recebeu para superar aquela crise foi a presença real de Jesus Cristo. E é a presença dele, é a presença real dele em nossas vidas que vai também nos sustentar nos momentos de crise que nós enfrentamos e passamos. Naquele momento de crise, na vida do apóstolo Paulo, Deus disse a ele: coragem, coragem. É coragem que está te faltando hoje, irmãos, para crer nisso tudo que está sendo dito agora. É o que o Senhor Jesus diz para você também: coragem. Não esmureça, não baixe a guarda, não abra mão da sua esperança, da sua fé. Coragem, coragem. Mas por que Jesus diz isso a Paulo? Coragem, homem, se alerta. É porque Deus tinha um propósito para terminar na vida e através da vida do apóstolo Paulo. Deus tinha um plano para aquele homem. Enquanto Deus não realizar todos os propósitos que Ele tem na nossa vida, guarde isso para você, não vai faltar a oportunidade dEle estar ao seu lado te dizendo: coragem. Deus tinha um plano para a vida do apóstolo Paulo, e Ele diz: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então tenha coragem, porque não vai ser aí em Jerusalém que a sua vida vai terminar. Enquanto eu não cumprir com todos os meus propósitos na sua vida, Paulo, saiba, tenha coragem. E esta é só apenas mais uma das outras crises que você vai atravessar. E ele atravessou uma bem cedinho. O pastor Mário pregou aqui um dia desse, né? O naufrágio. Ô, crise medonha aquela dali, né? Meu irmão, é crise atrás de crise. Se não quiser, meu querido, me desculpe, mas você vive no país das maravilhas. Esse país aí é o que você criou, e esse país não existe não, é só na sua cabeça mesmo. A realidade é essa. Nós vamos ter crises, sempre. Mas o Senhor diz para mim e para você: coragem. Porque eu tenho propósitos para a sua vida, e enquanto não terminar de cumprir todos eles, eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor a nós. Amém, queridos? Quero convidar o ministério de louvor, nós vamos cantar novamente aquele cântico. Nós cantamos antes da palavra, mas antes de cantar, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Como anda a tua coragem? As crises estão abafando a tua coragem. É de encorajamento que você vem precisando hoje. O Senhor Jesus te diz: coragem. Coragem. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, tenha coragem para continuar a crer nesse Deus que tudo pode e que nada é impossível para Ele. Amém?